Como vimos nos tópicos anteriores, podemos utilizar as equações para obtermos as informações em um ponto específico da linha de transmissão, o ponto que identificamos por x. Apesar de obtermos a resposta para um ponto específico, ao utilizarmos as equações, não sabemos nada a respeito do comportamento da onda eletromagnética em outros pontos ao longo da linha de transmissão. Por exemplo, dado um determinado ponto que fica a uma distância x da carga, podemos saber qual é a impedância dele, mas não podemos saber se a impedância foi diminuindo desde a carga ou aumentando. Tampouco a quantidade de máximos e mínimos entre a carga e o ponto em análise. Hoje em dia, com qualquer computador que tenhamos acesso, podemos fazer os cálculos dos diversos intervalos Δx entre a carga e o ponto x de interesse. Mas, em 1939, não tínhamos computadores capazes de realizar tais cálculos. Para contornar esse problema, Philip Smith encontrou uma forma de converter as equações apresentadas até o momento em uma forma gráfica, estruturada, que ele batizou de Transmission Line Calculator. Entretanto, devido ao formato e às vantagens de seu uso, essa forma gráfica foi batizada pela comunidade de carta de Smith. A figura apresenta o formato da carta de Smith. A grande vantagem dela, além de permitir visualizar de imediato o comportamento da linha de transmissão, é possibilitar que todos os complexos cálculos que vimos até o momento possam ser realizados utilizando apenas régua e compasso. A desvantagem é, por ser um processo gráfico, o resultado obtido são aproximados. Para melhorar os resultados, é possível aumentar o número de linhas na carta de Smith, mas o grande número de linhas também pode prejudicar a leitura. Atualmente, o melhor é usar uma carta de Smith computacional. Assim, a precisão dos resultados pode ser obtida pelo cálculo das complexas equações feitas pelo computador. E a renderização da parte gráfica nos permite visualizar totalmente o comportamento da onda eletromagnética ao longo da linha de transmissão. Nos tópicos anteriores foi estudado o comportamento das linhas de transmissão. Foi apresentado que a equação de z de x descreve a impedância ao longo da linha de transmissão nos pontos indicados em x a partir da carga, se a gente conhece a impedância da carga e a impedância característica da linha de transmissão. Também foi apresentado que, se a impedância da carga for diferente da impedância da linha de transmissão, haverá reflexão da onda eletromagnética. Foi demonstrado que o coeficiente de reflexão pode ser calculado pela equação de gama de x. Tais equações, embora simples, envolvem números complexos, o que nos traz dois problemas. Primeiro, a dificuldade de realização dos cálculos, e segundo, que a simples observação das equações não revela o que está acontecendo em um determinado ponto da linha de transmissão. A carta de Smith surge, então, como uma forma gráfica de manipular essas equações. Pela sua facilidade de utilização, normalmente ela é mais conhecida do que as equações aqui apresentadas. A construção da carta de Smith parte da equação do coeficiente de reflexão, que, por ser um número complexo, pode ser descrito como sendo um gama que é igual a um módulo de gama mais uma fase φ. Para que a carta sirva para todas as cargas e todas as impedâncias características, vamos normalizar a impedância da carga pela impedância característica da linha de transmissão. Dessa forma, temos que Z da carga dividido por Z0 é igual a um Zzinho, que por sua vez é igual a um R mais um J x. Vamos também converter o coeficiente de reflexão da coordenada polar para a coordenada retangular, e dessa forma, escrevemos então que γ, que antes era módulo de γ mais uma fase φ, passa a ser igual a U mais JV. Usando esse raciocínio, nas equações do coeficiente de reflexão, obtemos então que U mais JV pode ser escrito como sendo igual a fração de Z de C sobre Z0 menos 1, dividido por Z de C sobre Z0 mais 1. Isso vai ser igual a um Zzinho menos 1, dividido por o Zzinho mais 1. Substituindo os valores Zzinho, obtemos que U mais JV é igual a R mais
jx menos 1, isso tudo dividido por r mais jx mais 1. Separando a última equação em parte real e em parte imaginária, obtemos então que u vai ser igual a r² menos 1 mais x², isso tudo dividido por a parênteses r mais 1, fecha parênteses, ao quadrado, mais x². E que v pode ser expresso como sendo igual a 2 vezes x dividido por a parênteses r mais 1, fecha parênteses, ao quadrado, mais x². Colocando o x em evidência e igualando as equações, chegamos então a parênteses u mais r sobre r mais 1, fecha parênteses, ao quadrado, mais v ao quadrado, que é igual a parênteses 1 sobre r mais 1, fecha parênteses, ao quadrado. Essa equação representa uma família de círculos no plano gama, em que u é o eixo real e v é o eixo imaginário. Analisando as equações dos círculos, podemos dizer que os centros dos círculos estão localizados em u igual a r sobre r mais 1 e v igual a 0, com o raio medindo 1 sobre r mais 1. A figura apresenta a descrição gráfica das equações dos círculos. Vamos pegar novamente as equações de u e v que encontramos. Agora, ao invés de isolarmos o termo x, vamos isolar o termo r e igualar as equações. Dessa forma, obtemos então que a parênteses u menos 1, fecha parênteses, ao quadrado, é igual a parênteses v menos 1 sobre x, fecha parênteses, ao quadrado, é igual a 1 sobre x ao quadrado. Mais uma vez, obtemos as equações de círculos, mas nesse caso, os centros estão localizados em u igual a 1 e v igual a 1 sobre x, e o raio desses círculos pode ser dado por 1 sobre x. A figura apresenta a descrição gráfica das equações dos círculos que vimos até o momento. Como podemos ver na figura da esquerda, as linhas que representam a parte ativa, ou a resistência do sistema, são círculos centrados no eixo horizontal, ou eixo U. Já a figura da direita apresenta as linhas que representam as partes reativas, ou indutores e capacitores do sistema, e essas linhas elas são círculos centrados na linha pontilhada vertical que tangencia do lado direito dos círculos resistivos. Como foi demonstrado, o maior círculo da figura da esquerda representa a situação em que a parte ativa do sistema tem um valor igual a zero, ou seja, um sistema totalmente reativo. Já os círculos menores representam quando a parte ativa do sistema tem um valor superior a zero. Dessa forma, o maior círculo da figura da esquerda representa o limite de operações dentro do plano gama. Assim, os círculos da figura da direita, que representam a parte reativa do sistema, são limitados a existirem apenas dentro do círculo que representa a parte ativa igual a zero, e, com isso, para a parte reativa apenas arcos são visíveis. Dessa forma, para evitarmos confusões, vamos definir da seguinte regra. Quando falarmos da parte ativa, vamos nos referir a círculos. Quando falarmos da parte reativa, vamos referir a arcos. Na parte reativa, vemos que existem arcos acima do eixo horizontal. Esses arcos possuem valores positivos de reatância e, por isso, representam cargas indutivas. Já os arcos na parte inferior do eixo vertical possuem valores negativos e, assim, representam cargas capacitivas. Por fim, temos uma linha reativa que fica sobre o eixo U. Essa linha representa o valor de reatância zero, e assim as cargas puramente resistivas. A sobreposição dos círculos e das curvas apresentados formam a carta de Smith. A figura que está sendo apresentada agora é a forma completa da carta de Smith.
É importante destacar que, apesar do eixo U e do eixo V não aparecerem nessa figura, eles devem ser sempre levados em consideração. Há uma variação da carta de Smith que permite visualizar tanto a impedância quanto a admitância. A carta apresentada permite visualizar apenas a impedância e ela é chamada de carta de Smith. A adaptação dela, que permite visualizar tanto a impedância quanto a admitância, é chamada de carta impedância e admitância. A carta de Smith permite observarmos ao longo da linha de transmissão coeficiente de reflexão, relação de onda estacionária, impedância e locais de máximos e mínimos. Para familiarizarmos com o uso da carta de Smith, vamos começar a verificar como podemos descrever o coeficiente de reflexão. Como foi descrito, a carta de Smith é constituída sobre o plano γ, composto pelos eixos U e V. Então podemos dizer que γ é igual a U mais JV. Mas podemos representar os coeficientes de reflexão da forma polar, ou seja, γ é igual a módulo de γ vezes E elevado a Jφ. Colocando γ então em coordenadas polares, temos que γ é igual a módulo de γ vezes E elevado a Jφ, onde módulo de γ é o comprimento do segmento de reta que liga o centro da carta de Smith e o ponto que representa a carga, e φ é o ângulo formado entre o segmento de reta e o eixo U. Assim, dada a impedância da carga, podemos localizar ela na carta de Smith como sendo um ponto. Se traçarmos um segmento de reta que liga o centro da carta de Smith até esse ponto, temos a referência então do coeficiente de reflexão. O módulo do coeficiente de reflexão corresponde ao comprimento do segmento de reta e o ângulo do coeficiente de reflexão é o ângulo que o segmento de reta faz com o eixo U. Deve-se tomar cuidado ao medir o módulo do coeficiente de reflexão com uma régua. Para obter o valor correto do módulo de reflexão, basta lembrar que o raio da carta de Smith vale 1. Usando proporções, podemos converter a medida encontrada na régua pelo valor correto do módulo do coeficiente de reflexão. Algumas cartas de Smith apresentam na sua parte inferior uma escala que permite fazer a leitura direta do módulo do coeficiente de reflexão. Futuramente será apresentado como utilizar essa escala. Para facilitar a leitura do coeficiente de reflexão, as cartas de Smith possuem uma escala próxima à borda com marcação em graus. Na falta dessa escala, é possível utilizar um transferidor para medir o ângulo do coeficiente de reflexão. Para reforçar o que foi apresentado, vamos identificar um coeficiente de reflexão de γ igual a 0,5, fase de menos 120 graus. Devemos começar identificando o centro da carta de Smith, conforme apresentado na animação. Normalmente, a carta de Smith possui uma marcação para a ponta do compasso no centro dela. Outra forma de encontrarmos o centro é identificarmos o ponto que o círculo de R' igual a 1 encontra com o eixo U. Conforme indicado, o módulo do coeficiente de reflexão é de 0,5. Como vamos utilizar uma régua, precisamos identificar o que corresponde à medida de 0,5 na carta de Smith. Sabendo que o maior círculo da carta de Smith vale igual a 1, então medimos o raio da carta de Smith com uma régua. De acordo com essa régua, o raio da carta de Smith vale 6 cm. Dessa forma, temos então que 6 cm na régua equivale a 1 na carta de Smith. Então, x na régua equivale a 0,5 na carta de Smith. Utilizamos então a regra de 3, nesse caso, e podemos identificar então que 0,5 na carta de Smith equivale então a 3 cm na nossa régua. Já conseguimos escrever, na carta de Smith, o módulo do coeficiente de reflexão. Agora, precisamos encontrar a fase. Conforme apresentado, ela vale menos 120 graus. Olhando a borda dessa carta de Smith, encontramos as medidas em ângulo. Na parte inferior, encontramos a medida de menos 120 graus. Identificamos a posição então de menos 120 graus na carta de Smith. Traçamos uma reta que liga este ponto até o centro da carta de Smith. Sabemos agora
que o nosso objetivo está sobre essa linha que liga o centro da carta de Smith e que mede 3 cm na nossa régua. Podemos agora identificar um ponto na carta de Smith que representa o coeficiente de reflexão indicado. Caso estivéssemos usando um transferidor, poderíamos obter a fase do coeficiente de reflexão medindo o ângulo entre o eixo U e a reta onde está o ponto encontrado. Como vimos, na periferia da carta de Smith há a medição do ângulo em relação ao eixo U. Além dessas indicações, há também outras duas medições em comprimento de onda. No sentido horário, temos a medição do comprimento de onda em direção ao gerador. Já no sentido anti-horário, temos a medição de comprimentos de onda em direção à carga. Essas medições permitem observarmos o comportamento ao longo da linha de transmissão, tendo um ponto da linha de transmissão como referência. Em tópicos anteriores, vimos que a relação de onda estacionária depende apenas do módulo do coeficiente de reflexão, onde S é igual a 1 mais módulo de gama sobre 1 menos módulo de gama. A consequência disso é que na carta de Smith, S será um círculo de raio constante centrado no centro da carta de Smith. Vamos voltar ao nosso exemplo anterior. Suponhamos que queremos encontrar o coeficiente de reflexão que está a 0,221 lambda-L em direção à carga. Identificado o ponto de interesse, devemos utilizar o compasso para traçar um círculo que passa pelo ponto de interesse e o centro deles coincide com o centro da carta de Smith. O círculo traçado corresponde ao círculo de S constante. Ao analisarmos outro ponto da linha de transmissão, a resposta estará sobre esse círculo de S constante. Para encontrarmos o coeficiente de reflexão a 0,221 lambda-L, temos que encontrar na carta de Smith uma referência que indica onde estamos na linha de transmissão e, assim, adicionarmos então 0,221 lambda-L à referência. Como vimos, a periferia da carta de Smith apresenta tal referência. Para observarmos a referência, deve-se observar onde a reta que liga o centro da carta de Smith ao ponto que temos interesse cruza com a periferia da carta de Smith. Aqui podemos ver que a reta passa por 0,083 lambda-L. Para encontrarmos o ponto final, devemos somar então 0,221 lambda-L, obtemos assim a nossa nova referência de 0,304 lambda-L. O próximo passo é identificar na carta de Smith a referência de 0,304 lambda-L e traçar uma linha que liga o centro da carta de Smith até a referência de 0,304 lambda-L. O ponto que queremos encontrar está sobre o círculo de S constante e sobre a linha que liga o centro da carta de Smith à referência de 0,304 lambda-L. Ao observarmos na periferia da carta de Smith, verificamos que nessa posição o ângulo do coeficiente de reflexão é de 39 graus. O exemplo que fizemos indica que no ponto 1 temos o coeficiente de reflexão de gama igual a 0,5 fase de menos 120 graus. Já o ponto 2, temos que o coeficiente de reflexão é de 0,5 fase de 39 graus. E conforme apresentado, o ponto 1 está a 0,221 lambda-L do ponto 2. Algumas cartas de Smith apresentam na sua parte inferior uma escala que permite fazer a leitura direta da relação de onda estacionária. Futuramente será apresentado como utilizarmos essa escala. Nos tópicos anteriores, vimos que as impedâncias são importantes em uma linha de transmissão. Assim, vamos ver como identificar elas nas cartas de Smith. Vamos iniciar com esse circuito simples. Nele, temos que a impedância da carga é ZC igual a 25 menos 100 J ohms, ligada a uma linha de transmissão cuja impedância característica é de Z0 igual a 50 ohms. Para podermos representar a impedância ZC na carta de Smith, precisamos encontrar Zzinho C, pois toda a construção da carta de Smith
foi feita levando em consideração que a carga está normalizada. Para isso, basta dividirmos a impedância da carga pela impedância característica da linha de transmissão. Então, Zc é igual a Zc sobre Z0, que é igual a 25 menos J 100 ohms, dividido por 50 ohms. Isso nos dá um Zc de 0,5 menos J2. Conhecido o valor da impedância normalizada, podemos identificar ela na carta de Smith. Neste exemplo, temos que a parte real é igual a 0,5, então temos que localizar um círculo de 0,5 na carta de Smith. Na carta de Smith, os valores das partes reais estão normalmente sobre o eixo U, basta então localizarmos o valor de 0,5. Identificamos o círculo de 0,5 na carta de Smith. Resta localizarmos o arco de menos 2 nela. Como o valor é negativo, isso indica que a carga tem característica capacitiva e que o arco está na parte inferior da carta de Smith, sendo que os valores estão normalmente localizados na periferia da carta de Smith. Conforme vimos, a nossa carga está tanto no círculo de 0,5 quanto no arco de menos 2. Então, na carta de Smith, essa carga está representada por este ponto, pela intersecção entre os dois elementos. Identificando a carga, podemos encontrar, por exemplo, o coeficiente de reflexão. Se traçarmos um círculo cujo centro é o centro da carta de Smith e que passa pela representação da nossa carga, obtemos o círculo de S constante. Como vimos, o círculo de S constante representa o comportamento ao longo da linha de transmissão. Dessa forma, todos os pontos do círculo de S constante representam todas as impedâncias ao longo da linha de transmissão, e podemos ver como elas se comportam quando deslocamos em direção à carga e quando deslocamos em direção ao gerador. Conforme foi apresentado em tópicos anteriores, chegamos à conclusão que a impedância máxima ocorre quando Zx for igual a Z0 vezes S, e ela vai ser mínima quando Zx for igual a Z0 dividido por S. Como na carta de Smith os valores são normalizados, chegamos à conclusão que a impedância máxima ocorre quando Z de x for igual a S, e a impedância mínima ocorre quando Z de x for igual a 1 sobre S. É possível verificar por essas equações que as maiores e menores impedâncias encontradas ao longo da linha de transmissão são puramente reais na carta de Smith. Vamos localizar o máximo e mínimo do exemplo anterior. Tínhamos que a impedância da carga era Zc igual a 25 menos 100 J ohms. E está numa linha de transmissão cuja impedância característica dela é de 50 ohms. E dessa forma foi apresentado que a impedância normalizada ficava Z de C igual a 0,5 menos J2. Na carta de Smith, vimos que essa carga é representada conforme na figura. Como foi apresentado, o círculo de S constante representa o comportamento ao longo da linha de transmissão. Assim, para encontrarmos os valores de máximo e mínimo, basta encontrarmos onde as impedâncias são puramente reais no círculo de S. Com isso, temos o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Uma outra observação importante que devemos fazer aqui é que identificamos diretamente o valor de S e o valor de 1 sobre S na carta de Smith. Observando a periferia da carta de Smith, podemos medir a distância em comprimentos de onda que os pontos de máximos e mínimos ocorrem. Na figura, é apresentado como obtemos a distância da carga até o primeiro ponto de mínimo, se formos andando na linha de transmissão em direção ao gerador. Como foi apresentado, algumas cartas de Smith apresentam uma escala na sua parte inferior. A função dessa escala é auxiliar algumas medições que podem ser feitas diretamente na carta de Smith. Nessa escala, podemos ver algumas propriedades já apresentadas, como a relação de onda estacionária e coeficiente de reflexão. Para utilizarmos essa escala, é necessário encontrarmos o ponto de máximos e mínimo, pois cada parte da escala irá utilizar um desses pontos.
Retornando a um dos exemplos já apresentados, em que queremos representar na carta de Smith o coeficiente de reflexão, que foi de 0,5 fase de menos 120 graus, no exemplo, o coeficiente de reflexão foi obtido ao medirmos com uma régua e, no caso, tivemos que fazer a proporção da distância medida pela régua com o equivalente na carta de Smith. Em seguida, apresentamos o círculo de S constante. Se pegarmos o ponto de mínimo dentro do círculo de S constante e traçarmos uma linha vertical até a escala, podemos fazer a leitura do coeficiente de reflexão. Como podemos ver, a linha vertical passa pelo valor de 0,5 na escala de referência do coeficiente de reflexão. O mesmo procedimento pode ser feito para obtermos, por exemplo, a relação de onda estacionária. Caso esses valores sejam conhecidos, é possível fazer o caminho contrário, traçando uma linha da escala até a carta de Smith e então desenhar um círculo de S constante. Neste tópico, podemos aprender sobre o que é a carta de Smith, como foi equacionada a carta de Smith, como identificar o coeficiente de reflexão na carta de Smith, como identificar a relação de onda estacionária na carta de Smith, como identificar impedâncias na carta de Smith e como identificar os pontos de máximos e mínimos em uma linha de transmissão observando a carta de Smith.